jovens, como é que vocês estão? Espero aí que esteja tudo bem com vocês. E aqui conosco também no estúdio está tudo bem, aqui comigo, com o diretor, com o Brian. Oi, Brian! Um abraço aí para vocês que estão ali do lado, ali no estúdio, preparando tudo, organizando tudo aqui para essa aula ir ao ar, para essa aula chegar até a sua casa. E é um prazer nós estarmos aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E nós já estamos na aula de número 8. Como passou rápido, né? Já estamos na aula de número 8, que tem por título Coragem para Vencer Gigantes. E onde é que a gente encontra essa história, Pro? Lá em 1 Samuel, capítulo 17. E vamos lá. Objetivos, que os alunos entendam que quando Deus está ao nosso lado, podemos vencer qualquer gigante. Ponto central, com Deus, os fracos são fortalecidos e os pequenos podem realizar grandes coisas. É muito importante a gente pegar o objetivo, o ponto central, para a gente incluir na nossa aula. Não tem como a gente dar uma aula se a gente não conseguir alcançar esses objetivos. Não dá para dar uma aula ali, uma aula incrível, vamos dizer assim, se a gente não conseguir alcançar os nossos objetivos. Vamos lá? E tem aí um louvor. Eu sempre deixo para vocês ali algumas aulas sim, outras não, sugestões de corinhos, sugestões de hinos. E eu trouxe aqui um louvor. Esse louvor aí é de minha autoria. Olha! Esse louvor aí eu fiz quando eu estava ali na classe do Jardim de Infância, porque para criança tem que ser tudo muito curtinho, né? As crianças de 4 aninhos ali, tem que ser tudo muito curtinho. Então eu fiz esses pequeninos louvores, tem vários outros louvores também que eu compus para as aulas de Jardim de Infância, só porque acontece que os grandinhos também gostam, por fato de ser pequenininho, é fácil para memorizar e ele é bem legalzinho para cantar. E é um louvor aí que a gente está falando sobre a importância da Bíblia. E eu acho bem interessante, sempre que a gente vai ler com as crianças, pegar a Bíblia na mão, aquele momento de manusear a Bíblia, que é muito importante, professores, nunca perca isso na sua aula, a importância de manusear a Bíblia, a importância da sua criança estar com a Bíblia. Isso é riquíssimo. Eu sempre digo ali para os papais, né? Sempre coloco lá no grupo dos pais, você vai mandar o seu filho para a aula sem o caderno, sem o lápis, sem o material necessário? Não, você vai mandar. Então, a sua criança precisa ir com o material escolar para a escola. E por que para a igreja a criança não vem com a Bíblia? Pois a Bíblia é sobre aquelas histórias que nós vamos estudar, então o material da criança é a Bíblia. E às vezes na escola dominical, geralmente a criança vem com a lição do aluno, quem trabalha com lição do aluno, né? Eu já vi várias vezes, geralmente a criança vem com a lição do aluno, mas não traz a Bíblia. Então, se essa criança não cria o hábito de andar com a Bíblia, ter a Bíblia, ler a Bíblia, como vai ser o futuro, né? Essa criança, que intimidade ela vai ter, que aproximação ela vai ter com a palavra de Deus, se nós não inculcar na cabecinha da criança esse conceito, né? Esse amor por ler a palavra de Deus. Então, assim, a gente sabe que isso aí é uma obrigação dos pais. Isso a gente não pode isentar os pais dessa obrigação, mas muitas das suas crianças, os pais também não têm o hábito de ler a Bíblia, muitas das nossas crianças que estão na nossa sala não têm os pais, né, evangélicos, não têm uma religião, então assim, não tem o hábito de ter a Bíblia como uma regra de fé. Então assim, nós como professoras precisamos sim fazer o nosso papel e ajudar os pais. E os pais também às vezes em casa, às vezes é aquela luta também para fazer a criança, né, os pais compromissados, aquela luta de fazer a criança, às vezes, ter esse amor pela Bíblia. É claro que o exemplo vem de casa. Então, assim, nós precisamos mostrar isso para a criança, eu sempre digo para os pais, né, nós estamos aqui, nós somos uma extensão dos pais, nós somos um braço dos pais na igreja, para ajudá-los, nós estamos aqui para ajudá-los. Então, professores, sempre pense, se você está na sua aula, priorize o momento da palavra de Deus, a Bíblia, pegue a sua Bíblia, mostre a sua Bíblia, faça com que a criança leia a Bíblia, dê oportunidade para que todas elas venham ler o versículo bíblico. Também é comum, vamos ler ali o versículo de memória em ação. Quem quer ler? Lê, ok, leu, que bonitinho. Não, professores, eu já fiz muito disso, mas na medida dos anos que a gente vai dando aula e a gente vai observando e vamos aprendendo, o que eu faço hoje?
Quem quer ler? Quer ler o versículo bíblico? Um quer ler. Agora o outro. Agora vamos lá. Agora o próximo. Vamos ler. Vamos todos ler, um de cada vez. Tem crianças que não querem e a gente respeita. Mas muitas dessas crianças que não querem, hoje já estão passando a querer ler também. Porque às vezes a influência, né? Elas vejam os coleguinhas lendo, elas querem ler também. Teve crianças, muitas crianças também na nossa sala, e eu até recebi recadinho, sabe, diretora, ali em umas aulas anteriores, de professores dizendo que tem criança na sua classe que ainda não sabe ler. Então, se essa criança não sabe ler, ajuda ela. Pega a sua Bíblia, vai lá, ajuda, lê, ela repete. Faça com que a criança tenha prazer em ler a Bíblia. Plante isso no coraçãozinho da sua criança, a vontade e o interesse de ler a palavra de Deus, porque ela é um mapa, né? Ela é luz para os nossos pés. Então, a gente precisa incutir na cabeça da criança o desejo de ler a palavra de Deus e vivenciar os seus ensinamentos. E esse é o momento, professor, o momento oportuno é esse. Você está nesse departamento, é a sua escala de aula, então você, a responsabilidade de inculcar na cabeça da criança, naquele momento, na sala de aula, é sua, então não deixe passar essa oportunidade. Então vamos lá, o louvor que diz assim: com a Bíblia na mão, eu vou prestar atenção, eu vou ler e uma história a aprender. Com a Bíblia na mão, eu vou prestar atenção, eu vou ler e de Jesus vou aprender. Então, ele é bem legalzinho e tá lá no Drive também, eu gravei lá, olha só que super produção. Peguei o celular e gravei eu cantando. Uma produção de Hollywood lá no Drive pra você, tá certo? Então, assim, vamos lá. Com a Bíblia na mão, eu vou prestar atenção. Eu não vou conseguir cantar. Até é bom eu parar, mas vai lá no Drive que tem a produção lá de Hollywood, lá eu cantando, e você escuta e canta aí com seus alunos. E vamos lá, missão, gente. Olha, eu tô amando fazer, sempre que eu tenho essa oportunidade aqui, eu falo para vocês, né? Eu tô amando fazer essas missões, tô amando. E lá no Drive já tem a aula 10, a missão da aula 10, Senegal, se eu não me engano, já está lá no Drive. Gente, eu tô gostando tanto de fazer esse planejamento, que como eu falei para vocês, começou com 3 folhas, agora já está com 6 folhas, e cada planejamento está aumentando, porque eu tô descobrindo coisas novas, e agora para a aula 10 eu já botei até o valor da passagem aérea de São Paulo, acho que é o Senegal, se eu não me engano é Senegal, até lá. Então assim, ó, eu tô sempre criando alguma coisa nova, então, assim, e as imagens ali, tô botando bastante imagens preto e branco, para que a criança, ao longo ali do estudo, ao longo do estudo do país, né, que ele conhecer um pouquinho da cultura do país, conhecer um pouquinho esse país, tô colocando preto e branco para a criança venha colorir, e tá muito lindo. E olha só, para não ficar só em minhas palavras, está aí, olha que colorido, né, esses mapas. Então deixei ali o aviãozinho preto e branco para a criança colorir, a bandeira lá embaixo. Então sempre que tem uma vaguinha, um pedacinho em branco ali da folha, eu estou colocando um desenho preto e branco para as crianças colorirem. Olha só que lindo, gente, eu fico encantada, sério, eu tô amando fazer. Olha aquele mapa lá, o Brasil bem grandão lá, e os outros países em volta, tudo colorido. Gente, tá muito lindo. E também esse país agora, o Panamá, olha só, tem um canal de Panamá muito conhecido. E estudando ali, né, vendo ali, gente, a gente fazendo o planejamento, como a gente aprende. Então é muito legal, tô gostando bastante dessa proposta. E nós temos aqui mais fotinhos de criança que está fazendo assim esse planejamento também, né, com a Proluciana. E a Proluciana, junto com o caderno, esse caderno de missão aqui dos países, as crianças levam dentro de uma maleta, que seria uma maleta viajante. Então, ela colocou ali, ela entregando a maleta com o caderno para a criança, e ela não coloca só o caderno dentro da maleta. Olha só que professora mais dedicada, né, e criativa. Junto dentro da maleta vai uma Bíblia,
um caderninho de pedidos de oração, um livrinho bíblico para leitura, uma atividade referente à aula, um estojo com materiais para fazer as atividades e um envelope para aquelas crianças que desejam ofertar. E claro, né, o caderninho missionário, esse caderno aqui de missões. Então, quem está levando ali agora essa maleta para casa é a Ana Júlia. Olha que bonito. Júlia. Isso, Júlia. Então, olha só, que feliz que essas crianças ficam ao receber, né, esse material e levar para casa. E ela pensou em todos os detalhes, tá? De parabéns aí, Luciana. E olha só, e ela mandou também mais fotos de outras aulas que agora todos os alunos também querem aparecer aqui, né, no YouTube. É um prazer, né, ter vocês, crianças, aqui no nosso canal, aqui, né, fazendo parte da nossa aula. Então, a Ana Júlia, ela passou a maleta também para a Heloísa, e depois também ali o Rafael passou também a maleta para a Eloá e Heloíse, e todas essas crianças, né, são ali de Franca, São Paulo. Então, crianças, é um prazer ter vocês aqui, estou muito feliz mesmo recebendo as fotos de vocês e ver que esse projeto chegou até a casa de vocês. Então, aí, ó, crianças, Ana Júlia, Heloísa, Eloá, Rafael, todos vocês aí, ó, que Deus abençoe muito a vida de vocês, e vocês estão contribuindo, né, através da oração de vocês para essas pessoas que estão alcançando, ultrapassando barreiras, e a oração de vocês está alcançando esses países que vocês estão orando. Então, nosso Deus é maravilhoso, e vocês são os pequenos missionários. Então, muito obrigada aí pela participação aí de vocês. E Lu, muito obrigada aí por aderir à ideia aqui do projeto e enviar aí também as suas fotos. E se você também tiver foto aí da sua turminha, peça autorização dos pais e nos envie, tá certo? Manda lá no Instagram, Jamile Lúcio, vai ser um prazer passar aqui o seu recadinho. Vamos lá, versículo bíblico. Quando estou com medo, confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Se encontra em Salmos, no número 56 e o verso 3. Lembrando, tá, professores? Salmos, não é errado falar Salmos capítulo 56, é errado. Salmos não tem capítulo e versículos. Salmos é um livro de música, são músicas. Então a gente fala de versos e números, tá? A gente não pode estar falando ali de capítulo e versículo. Salmos é um livro de poesias, músicas, então números e verso. Então Salmos 53, número 53 e o verso 3. Mas o que eu fiz aqui para esse momento aqui da nossa aula? Eu fiz aqui um cartazinho, ó. Atrás do cartazinho eu coloquei palito de churrasco para ele manter firmezinho. Fiz um cartazinho com a expressão aqui do menino com medo, olha só. E a gente vai perguntar para as crianças, quem é que tem medo? Né? E a gente vai explicar para eles, todos nós temos medo de alguma coisa, e o medo a certo ponto, até certo ponto, ele faz bem pra gente, porque ele vai nos afastar de perigos. Então, se eu sei que ali aquela faca eu vou me cortar, eu não vou pegar, eu tenho medo de me cortar, eu tenho medo de me queimar, então eu não vou chegar perto do fogo, eu tenho medo de me afogar, então eu só vou ficar aqui, não vou pro fundo, então assim, eu tenho medo de cachorro, então eu não vou chegar perto. Então o medo de até certo ponto, ele faz bem para nossa saúde, ele a gente se afasta do perigo por conta do medo. Mas tem aqueles medos excessivos. E é nesses medos que a gente tem que ensinar para a criança que nós precisamos confiar no Papai do Céu. E as nossas crianças, elas são bombardeadas a todo tempo com várias influências negativas, com várias coisas ruins, com várias situações que elas vivem. Tem um medo natural e tem vários medos ali que tem muitas crianças que vivem aflita, com medo, ansiosa, né, com muita ansiedade, agitada, ou às vezes a criança é quieta demais, algum problema tem. Então nós precisamos dizer para as crianças que para todos os problemas há uma solução, e nós precisamos confiar no Papai do Céu. Em nenhum momento ele vai nos deixar sozinho, em nenhum momento você tem que dizer para a sua criança que até para aquelas situações que a criança não tem o controle, ela não sabe o que fazer, ela vive um inferno dentro da casa dela, ela vive um inferno dentro da escola, tantas coisas, porque tem professores, tantas coisas deixando o coração da nossa criança triste, que a gente veja assim, nossa,
como isso é possível? Como às vezes um pai toma uma atitude dessa? Como uma família vive uma vida assim? Como essa criança chegou nessa situação que está? Então, mas para tudo isso a criança tem que entender que independente do que ela vive, o que ela passou, há uma solução, há um Deus. E esse Deus, ele não vai esquecer dela. A gente pode, às vezes tem crianças que permitem, mas por que isso aconteceu? Por que Deus permitiu isso acontecer? Então tem tantas coisas que às vezes a gente fica até sem ação e não sabe o que dizer. Nossa, mas por que Deus permitiu? Como eu vou explicar isso para a criança? Nós entendemos que várias coisas, né, tudo contribui, coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mas vai explicar, né, isso para a criança. Então nós temos que mostrar para ela que em todos os momentos, em toda etapa da vida, Deus está cuidando dela. E não é porque aconteceu que Deus não tem solução para aquilo. Não é porque ela não está vendo o agir de Deus, mas Deus está trabalhando. E Deus trabalha de forma que nós não vimos. Deus não é cego. Deus tem visto o que ela está passando. Deus tem visto o que está no coração dela. Deus tem visto o que está na mente dela. Deus tem visto o que está em volta dela. Deus está trabalhando. Então nós temos que falar para a criança que mesmo sem a gente não entender nada, não conseguir compreender nada, mas que ela olha para o céu e vê que todos os dias amanhece, não é assim? Todos os dias vai anoitecer, vai amanhecer. É um ciclo, todo dia vai anoitecer, vai amanhecer. E isso já é um milagre de Deus. Então, todos os dias que amanhecer, que a criança venha entender que é mais um dia que Deus tem guardado ela. É mais um dia que Deus está trabalhando em favor da vida dela. Se nós vimos, né, hoje você acordou, você viu um dia, é mais um dia que Deus estava trabalhando em seu favor. Deus estava trabalhando por sua vida. Por mais professores que às vezes dentro da sua casa parece que não tem milagre, mas Deus está trabalhando às vezes na tua vida. Deus está trabalhando, às vezes tem algum processo que a gente precisa passar e às vezes a dor ela nos ensina muitas coisas e Deus tem as suas formas para trabalhar. E às vezes a gente não entende, e a dor é uma delas, só porque a criança ela não entende isso. E como uma criança, nossa, uma criança vai sofrer tanto? Por que existe o sofrimento? Por conta, né, do pecado, por conta do ser humano. Mas mesmo nisso, Deus não perdeu o controle de nada. E a gente tem que dizer para a criança, quando tudo está desmoronando, quando tudo parecer que não tem mais solução, que é o fim de tudo, que a gente não sabe o que fazer, que a criança possa olhar para o céu e ver que existe um Deus. Amanheceu? Tá chovendo? Tá um dia sol? Existe um Deus. Tá uma noite turbulenta? Meu Deus, mas vai amanhecer, vai passar. Deus está cuidando de tudo. É para ela confiar em Deus, que no momento certo, Deus vai fazer essa criança se surpreender, porque Deus faz grandes coisas. Então, como é que está aqui o versículo? Quando estou com medo, confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Então, quando a gente está com medo, crianças, o que a gente deve fazer? Nós precisamos, olha só, vir aqui, ó, um menininho de olhinho fechado. Você vai juntar aqui as mãozinhas do bonequinho, ó. Nós precisamos orar a Deus e dizer, Senhor, eu não posso. Senhor, eu sou tão pequenininho, mas Jesus me dá força, me dá graça, põe paz no meu coração, põe a Tua alegria na minha vida. Senhor, me ajuda a passar por isso. Senhor, eu não consigo, eu tô triste, Ensina a sua criança a ser sincera com Deus e contar tudo para Deus o que ela está sentindo. Senhor, eu tô triste, Senhor, está acontecendo isso, Senhor, aquilo. Jesus, me ajuda. Pede para ela ser dependente de Deus, pedir a ajuda de Deus. Ora ao Senhor e depois de uma oração, ela vai se sentir, aquela oração sincera, ela vai se sentir tão leve, tão mais leve, e aquilo ali ela vai ter mais força para continuar, mais ânimo para continuar, até a hora que Deus der um ponto, um basta nessa situação, mas que ela nunca venha esquecer, Deus está no controle de tudo. Não é assim às vezes contigo, professores, com vocês? Às vezes a gente está tão angustiada, às vezes não tem força para orar, às vezes não consegue, mas a gente vai lá, às vezes se dedica, vai lá, ora, bota um hino, daí chora. A gente sai daquela oração tão mais leve, parece assim que a graça do Senhor, ela nos alcançou, né? Naquele momento, parece que a gente foi cheio da presença de Deus e a gente sai dali tão mais leve, parece que aquele monstro tão grande, parece assim que a gente agora
agora está se tornando mais forte para combatê-lo. Por quê? Porque nós estávamos em oração, estávamos buscando a Deus, mostrando para o Senhor a nossa fraqueza, a nossa incapacidade e confiando nele. E a gente sai da oração, às vezes eu já saí de uma oração, professores, eu estava tão cheia passando um momento tão difícil, tão angustiante, e sabe aquela que é tudo ou nada? Nossa, Deus tem que responder, Deus tem que fazer, E eu fui para a oração, eu chorei tanto naquele dia, e eu não queria orar. Mas eu chorei tanto aquela tarde, botei um hino, comecei a orar a Deus, assim, a presença do Senhor entrou naquele quarto, porque o Senhor sabe o que a gente está passando, Ele sabe o momento de nos abençoar. E quando eu levantei daquela oração, eu já não levantei mais com aquele sentimento assim, Deus, tu tem que fazer. Eu levantei daquele sentimento e eu ainda falei para o meu esposo, olha, independente do que Deus vai fazer, vai dar tudo certo. Independente da minha vontade, se é a vontade de Deus ou não, vai dar tudo certo. Acalmou o meu coração, que se desse certo o que eu queria, se não desse, para mim seria indiferente, porque eu coloquei naquele momento a minha ansiedade, a minha preocupação nos pés do Senhor. É como eu coloquei, Senhor, agora é contigo. E eu levantei daquela oração tão leve, tão cheia de Deus, que independente do resultado final, para mim estava tudo ok. O Senhor assim encheu o meu coração. Então é a mesma coisa que a gente tem que passar isso para nossas crianças, né? Todos nós temos medo de alguma coisa e isso é normal. Porém, se confiarmos nossas vidas a Deus e se formos obedientes a Ele, podemos vencer qualquer medo. E eu fiz aqui também, olha só, professores, eu fiz aqui também esse monstrinho, olha só. E aqui a gente vai estar mostrando para as crianças como que o medo funciona na nossa vida. Eu fiz aqui também, nesses grampinhos de roupa, você tem medo do quê? Você vai estar perguntando para sua criança, Joãozinho, do que você tem mais medo? Você mesmo vai lá e escreve. Maria, do que você tem mais medo? Escreve, a gente vai estar dizendo para as crianças, o medo é normal e tal, aquilo que a gente já conversou, mas ele tem medos excessivos. E quanto mais a gente alimentar esse medo, daí você vai estar botando, eu botei em grampinho de roupa aqui, e você vai estar botando aqui nesse monstrinho. Vai botando aqui, deixa eu pegar o outro aqui, cadê? E vai botando aqui nesse monstrinho. Quanto mais você vai estar botando o medo das crianças aqui, mais esse monstrinho vai crescendo. E às vezes a gente vai estar dizendo isso para a criança, né? Ele vai se alimentando e ele vai crescendo. Chega um ponto que nós estamos em pânico, nós estamos apavorados. E esse é um medo prejudicial, esse medo excessivo. E você vai estar entrando ali com as crianças, que o medo às vezes ele é tão exagerado, né? Às vezes a gente fica tão ansiosos, a gente não sabe com o que fazer, a gente fica tão sem reação, sem ação, sem direção, e parece que esse monstro, esse medo, né, que esse monstro, ele vai tomando uma forma, ele vai crescendo, e a gente se torna tão impotente que a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe como agir. E como tem aquelas molinhas, professores, que eu gostava muito de brincar, aquelas molinhas, ele vai aumentando, você pode estar botando no chão, você vai estar falando ali, e a sua criança, ela vai se identificar, porque às vezes ela está ansiosa, está com medo do que disso, está com medo daquilo, está com medo de coisas que estão acontecendo na volta dela. E às vezes, professores, são coisas que a gente fica assim, admirado, como que certas coisas estão acontecendo com essas crianças, tantos abusos, tantas coisas, e você vai estar botando ali, Mas a gente tem que entender e confiar no Papai do Céu, como diz o nosso versículo, quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus, porque Tu és o Todo-Poderoso. Mas quais são os motivos que nós temos para confiar em Deus? E aqui tem outros grampinhos de roupa agora, né, com motivos que nós devemos confiar em Deus. Nós devemos confiar em Deus porque Ele nos ama muito. Então, quanto mais você vai estar botando esses ganchinhos aqui, falando do amor de Deus, o seu medo, ele vai perdendo a força e você vai estar baixando o seu medo. Então, por que eu tenho que confiar em Deus, entregar os meus medos, as minhas ansiedades ao Senhor? Porque a Bíblia diz que Deus cuida de nós todos os dias, porque a Bíblia diz que Deus é todo poderoso, porque a Bíblia diz também que Jesus, ele derrotou o diabo. E ali agora tem várias coisas aqui que você vai estar botando, várias características de Deus. Deus está sempre conosco.
precisamos ter medo, porque Deus está sempre conosco, porque Jesus, ele venceu a morte, ele morreu para nos salvar, mas ele ressuscitou, porque ele é o dono da vida. E ali você vai estar dizendo, crianças, olha quanto motivo que a gente tem para confiar em Deus e entregar os nossos medos nas mãos dele. Por quê? Porque Jesus nos protege de todo o mal, porque Jesus é o Criador de todas as coisas. E aqui você vai estar botando, porque Jesus nos ajuda com todas as coisas, ele nunca nos deixa sozinho, porque Jesus, ele é todo poderoso. E quando essa criança vai ver assim, ó, quantas características que tem em Jesus, que ela vai começar a confiar em Deus. E aquele medo, olha só, aquele medo perdeu aquela força. E ele já não nos assusta mais. Por quê? Porque nós entendemos que Cristo está conosco. Então, com Cristo, nós podemos vencer qualquer medo. Então, olha só, uma simples molinha, né? Dá para ter um resultado muito incrível, bem bacana. E vamos lá. Deixa eu passar aqui. Professores, eu vou trazer aqui para vocês algumas curiosidades, porque as nossas crianças, essa história de Davi e Golias está nas top 10 mais contadas para as crianças. Então, assim, elas conhecem tudo. Se você for estar contando a sua história ali, Davi e Golias, elas vão te contar a história de trás para frente, de frente para trás, de lá. Elas vão te contar tudo, porque é uma história muito conhecida. Mas assim, ó, nós como professores, a gente não pode ficar só no que é o conhecido, nós temos que ir atrás de conhecimentos novos, nós temos que surpreender as nossas crianças. Então, eu trouxe aqui algumas curiosidades de alguns historiadores. Eu andei vendo vários vídeos, estudando, e eu peguei algumas curiosidades aqui, que a gente pode estar falando para nossas crianças. Então, foi encontrado pelos historiadores cópia dos textos de Samuel nas cavernas do Mar Morto em Israel. E esse texto mostrou a altura de Golias. Ele media, vocês sabem, crianças, quantos media o Golias? Quantos vocês acham qual era a altura? Vocês estão dizendo que Golias, ele foi lá e tal, e Davi pegou as pedrinhas e tal, mas qual seria a altura desse gigante? Quantos que vocês acham que, em média, era a altura dele? Então, por esses historiadores, né, achando esses textos nas cavernas do Mar Morto, que falava de Golias, ele sugere ali, né, ele diz que em média Golias tinha de 2 metros a 2,20 metros de altura. Mas isso aí é a altura de um jogador de basquete? Sim, para nós hoje, isso aí hoje está natural, porque isso convive, né, no nosso meio, pessoas muito altas. Porém, comparado com a estatura dos esqueletos encontrados nesses sítios arqueológicos, os israelitas, eles mediam 1,63 m, né? Na medição dos esqueletos encontrados nesses sítios arqueológicos lá em Israel, eles mediam os israelitas em média 1,63 m de altura. Então, comparado a 2,20 a 1,63, Golias era um grande gigante. Tem alguns estudiosos também que diz que Golias variava ali de 2,20 a uns 3,5 metros. Mas, segundo ali esse livro ali que foi encontrado, né, os textos encontrados na caverna do Mar Morto, deixa eu só tirar aqui, encontrado ali na caverna do Mar Morto, deixa eu só tirar aqui, pronto, é mais ou menos essa faixa etária. Então, vocês também sabiam que Davi, qual era a idade de Davi? Davi tinha em média, né, pelos estudos, de 12 a 15 anos. E por que Davi pegou 5 pedrinhas? Os historiadores também afirmam que Davi pegou essas 5 pedrinhas. Por quê? Será que Davi, ele ia errar o alvo? Errava uma pedra, ele ia lá, pegava outra? Não, Davi ele era muito preciso no que ele ia fazer, ele tinha muita certeza do que ia acontecer e confiança também em Deus. Ele pegou ali aquelas 4 pedrinhas, os historiadores afirmam, né, que ele pegou aquelas 4 pedrinhas porque Golias tinha mais 4 irmãos. Então, se viessem os outros irmãos de Golias, Davi já estaria ali com as suas armas preparadas para atacar. Então, olha só, que menino mais inteligente. E também tem ali um estudo, está lá no Drive para vocês também, um estudo sobre a funda de Davi. Como era essa funda de Davi? Como eram essas pedras? O que a Bíblia nos fala sobre essa arma, né? Algo bem interessante, isso era tão usado nos tempos bíblicos que a funda, ela era mais precisa do que uma flecha. Então, olha que incrível.
né? Então, tem várias coisas ali que você pode estar pegando esse estudo, lendo ali e estar passando ali para os seus alunos vários conhecimentos que eles não tinham sobre a história de Davi. E é isso que faz se tornar a história incrível, né? Essas ideias diferentes que a Bíblia não chega a relatar, né, essas informações, desculpa, ideias não, essas informações que os historiadores, ao longo de muitos anos, muitas escavações, eles foram achando, e aí tem várias informações para a gente passar para as nossas crianças. E vamos lá, eu também fiz aqui, mas como é que era ali o capacete não, a armadura desse gigante? Então tá tudo aqui, ó. Eu fiz aqui tipo um livrinho da armadura. O que eles usavam, né? As caneleiras de bronze, a couraça, gente, só a couraça que ia na frente ali do Golias, ele pesava mais ou menos 60 quilos. Tem também um capacete e algo bem legal que tem a lança e o escudo, e só essa partezinha aqui, ó, da lança pesava 6 quilos. E também, se você quiser entrar mais, se aprofundar mais na história, tem aí essa questão. 10 queijos. O que Davi levou para os seus irmãos? Por que ele foi para o campo de batalha? O que ele foi fazer lá? Então tá aí, 10 queijos, 10 pães, trigos tostados. Ele foi levar alimento para o comandante e também para os seus irmãos. E também deixei aí umas máscaras, tanto do urso quanto do leão, porque se você chegar a querer entrar naquela questão ali, que Davi matou o urso, matou o leão, contar para as crianças, tem aí a máscara para você fazer gestos, expressões. Crianças aí agora, Davi pegou e contou para o rei Saul. Saul, não se preocupe não, porque chegou, pulou, veio um leão e eu fui lá e rasguei o leão. Então você, olha que legal, e mostrar ali, né, a máscara e fazer expressão. Uau! Então, gente, isso é muito legal, deixa a história bem emocionante, bem viva, bem criativa. E no nosso momento aqui da nossa história, eu fiz aqui, ó, com copinhos plásticos, ó, com copinhos plásticos, os personagens. Claro, tem mais lá, você pode imprimir vários soldados, aqui os irmãos de Davi, e ali você vai estar contando a sua história. Tem Davi aqui, olha que brabinho esse Davi, quando ele foi lá guerrear contra o gigante. Mas tem também Davi lá, ó, cuidando das ovelhinhas do seu pai. Então aqui tem um recurso aqui para você montar. Não esqueça de fazer ali com um tecidinho azul, o riachozinho, pegue umas pedrinhas, mostre para as crianças, deixe elas ter contato com as pedras, e ali você vai estar contando a sua história bíblica, né? Que, como eu falei para vocês, é uma história muito conhecida, mas é uma história de muita coragem desse menino, de chegar lá, nossa, quem é esse incircunciso para falar mal do Deus de Israel? Então, olha só, para afrontar o Deus de Israel. Então, olha a ousadia desse garoto. Ele sabia muito bem quem ele estava confiando. E a gente vai estar olhando a narrativa, a história ali, professora, a gente vai ver que o povo, os israelitas, eles estavam 40 dias naquele vale, mas ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante, ninguém tinha coragem de ir lá, de enfrentar. Mas precisou que um garotinho, um menino, usado por Deus, fosse lá, tivesse essa ousadia, essa confiança em Deus. Ele não deixou o medo dominar ele. Ele certamente, talvez ele olhou, nossa, realmente, o cara é muito alto, nossa, isso não, mas ele pensou o quê? O Deus de Israel, ele não pode ficar assim, ser falado, incircunciso, está afrontando, de ser afrontado. O nosso Deus, não, o nosso Deus é todo poderoso. Eu vou a ti em nome do Senhor. Em nenhum momento a gente vê na história que Davi, ele foi confiando na sua inteligência, na sua força, na sua vontade de fazer alguma coisa. Não, ele foi confiando, eu vou a ti em nome do Senhor. E Deus faz coisas incríveis, e a Bíblia diz que quando ele lança a pedra, foi tão certeira que atingiu a testa de Golias. E acho interessante que esses historiadores também dizem que essas armaduras encontradas tinha uma aberturinha, uma pequena abertura aqui na testa, e Davi foi tão preciso que foi certinho na testa. O Golias, ele entontou, caiu para frente, e Davi foi lá, pegou a espada e cortou a cabeça do gigante. Não foi a pedra que matou o gigante, mas sim ali a espada. Então, olha só, é isso que a gente tem que dizer para as crianças. Davi teve um problema,
E era um problema nacional, era um problema tão grande que ninguém conseguia resolver. E a sua criança também vai encontrar isso, problemas às vezes que ninguém está conseguindo resolver dentro de casa, situações difíceis, impossíveis, mas quando confiamos em Deus, algo extraordinário acontece, milagres acontecem. E foi isso que aconteceu. Davi, ele se encheu de coragem. Por quê? Porque ele confiava em Deus. Mas se Davi não fosse um menino temente a Deus, ele teria essa ousadia? Claro que ele não teria essa ousadia. Para a gente ter essa ousadia, para enfrentar os nossos medos, nós precisamos primeiramente confiar no Papai do céu. E o que eu achei interessante, professores, que Davi ele não teve essa ousadia ali naquele momento, até porque ele conta os relatos para o rei, para Saul, do que ele fez ali do urso, do leão, ele conta ali, o rei quer botar ali a armadura do rei, ele diz que não. Então olha a confiança que ele tinha no Deus Todo-Poderoso. Só porque a gente vai ver ali uns versículos antes, que quando o rei ali, ele é possuído e alguém dá a ideia para o rei de chamar alguém para tocar uma harpa para acalmar o rei, um servo pega e diz para o rei, para Saul, né, que eu achei tão interessante, que ele pega e diz, então respondeu um dos jovens e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita. Ele sabe tocar, é valente, é animoso e homem de guerra. É sério em palavras e de gentil presença. E o Senhor é com eles. Olha quantas qualidades esse jovem falou desse moço. Mas por quê? Porque ele dava uma vida de testemunho. Ele dava muito, a vida dele era um testemunho, né? Ele dava muito exemplo. Então, olha só, ele sabia tocar, ele tinha um talento, ele era valente, ele era corajoso. Mas por quê, né? Porque ele confiava em Deus. É homem de guerra, é sábio em palavras. Olha o que eu acho sério em palavras, né? A gente tem que dizer isso para as crianças, tantas crianças falando besteira, chamando nome, tantas crianças usando a sua boquinha, esse membro aqui para fazer tantas coisas erradas, fofoca, contenda, confusão. Mas com Davi não era assim, ele era sério em palavras. O que ele falava era certo, ele não era uma pessoa com mentira, ele não era uma pessoa que vivia enganando, não. Ele era sério em palavras e ele tinha uma gentil presença. Ele era uma pessoa gentil, né? Uma gentil presença ali. E o Senhor era com ele. Então, assim, ó, Davi, o que a gente pode estar dizendo para as crianças é algo que nós temos que estar construindo todos os dias na nossa vida. Todos os dias nós temos que procurar ser uma pessoa melhor e confiar no Senhor, porque o Senhor, ele que vai nos ajudar a vencer todos os nossos medos e ter coragem. Então a gente tem que pegar aí o exemplo de Davi, que Davi deu um grande exemplo, né? Não só na hora que matou o gigante, mas ele já vinha toda uma vida ali buscando ao Senhor e dando um bom testemunho. E temos aí dicas de atividades, temos também um bilboquê, é aquele copinho ali que você vai estar pegando, dá ali aquele gigantezinho ali, deixa a sua criança colorir, cola com uma fitinha aqui na frente, amarra uma cordinha ali e na pontinha ali é um algodãozinho, mas você pode fazer até uma bolinha de papel simbolizando a pedrinha, né, que a criança vai ter que jogar a pedrinha dentro do copinho, que é para acertar o gigante. Tem também aí uma funda, olha só, professores, que legal, feita de grampinho de roupa. Ali são aquelas cordinhas de dinheiro que eles amarraram, mas você pode pegar elástico e amarra nos dois ladinhos do grampinho e faça bolinha de papel, faz uma torre ali para simbolizar o gigante, deixa a sua criança jogar. Eu já fiz com os meus alunos, eles simplesmente amam. E temos também aqui uma dinâmica, que é um dado que ele contém as cores, olha só. A criança vai jogar o dado e na cor que cair, ali você vai ver a pergunta aqui, ó. Então a pergunta aqui qual é? Quantas pedras Davi pegou no riacho e quantas ele precisou usar? A criança vai responder. Outra criança vem, joga o dado, pegou outra cor e tá aqui, você vai estar fazendo. Eu tenho mais crianças. Repete novamente as perguntas ou faça perguntas novas. E lembrando que também tem lá no Drive todas as respostas dessas perguntas. E lembrancinhas, temos um Davizinho ali que na mãozinha dele você vai fazer 2 cortezinhos e vai colocar um pirulito. Claro, ele tá frente e verso, você vai dobrar, né? E colar ali para ficar frente e verso e na mãozinha coloca um pirulitinho. E também tem aí uma caixinha que você pode estar botando ali suas guloseimas dentro, que é muito bonitinha essa caixinha.
E vamos lá então, professores, já terminou a nossa aula, mas semana que vem nós estaremos aqui de novo. Que Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida. Então, até lá! O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.